Podem sim deixar os microfones todos fechadinhos, a Kelly, se quiser fechar o microfone também, para não ter nenhuma interferência. E aí a gente vai conversando, e conforme vocês queiram compartilhar, podem sim abrir o microfone, levantar a mão, enfim, compartilhar aqui com a gente. A Dai, as duas Dai, né? A Dai Bordinha, a Dai Lins, sejam muito bem-vindas, a Kelly também, tá chegando aí novinha em folha, né? As meninas novas do grupo Super Bowl. A Paula já é veinha, a Paula já é calejada. O dia que eu não vier, eu mando ela para dar aula, que já tá careca de saber, né? E quando eu falo que a Paula tá careca de saber, não é só por ter assistido aulas, mas eu já perdi as contas de quantas constelações também a Paula já fez para ela, né? 4, Paula, meu Deus. Também são, o quê? 4 ou 5 anos já que estamos juntos, né? 5 anos já. 5 anos. Então, assim, tá indo para 5 já. Então, é o tempo, né, gente? Não é 4 constelações, assim, de ontem para hoje. Então, é um tempo, é cada momento, é cada coisa que você precisa fazer. E hoje, deixa eu ver o que a Dai escreveu aqui, que eu perdi. Estamos aqui, eu e a Margarete, acompanhando. Margarete, seja muito bem-vinda, que bom que você está aí, que joia. Tem a tua filha, hoje entrou em contato comigo, a Carla, se ela estiver por aí também, ela quiser assistir junto com vocês, pode dizer para ela que eu dei a permissão que ela assistisse, muito em breve ela vai estar junto aqui desse grupo com a gente, com certeza. Então hoje, gente, a gente vai falar de frustração, porque foi o que vocês votaram lá no grupo de vocês, né, e eu achei tão interessante, porque quando eu coloquei lá no Instagram, não sei se vocês perceberam que eu coloquei lá a votação também, não que aquilo interferisse em algo, porque era só para... trazer curiosidade para quem estava lá, porque quem vai desfrutar dessa aula é vocês que estão aqui, que participam da mentoria, mas foi interessante que lá, o que mais ganhou foi o que não teve nenhuma votação do grupo. Quem mais ganhou foi prosperidade feminina. E aí, sabe o que me veio na cabeça? Essas pessoas, elas estão lá no Instagram ainda, elas estão lá no conteúdo gratuito. Elas não pagaram para estar aqui no grupo. Elas não pagaram, talvez, para vir fazer a sua constelação. Por isso elas precisam e querem, então, sedenta por saber de prosperidade. Porque enquanto eu não pago o preço para ter o que eu mereço, para ter o que eu preciso, a prosperidade não chega até mim. A prosperidade, ela é uma energia que ela vai e que ela volta. Por isso que vocês que estão aqui dentro do grupo, mesmo as que estão chegando agora novinhas, chegaram porque se deram conta de que precisava ser pago um preço. E vocês, então, compraram esse ticket para participar da mentoria e para estar aqui, entende? Então, isso já faz toda a diferença na consciência de vocês. A prosperidade, o universo já olha para vocês com um outro olhar, porque vocês estão pagando o preço. E quando, nesse ponto, eu estou falando do preço financeiro, no dinheiro mesmo. A pessoa que ela reclama o tempo todo de falta de dinheiro, se você olhar para ela e para as coisas que ela compra, ela sempre é aquela pessoa que está mendigando, que está sempre pedindo, está sempre reclamando que alguém não deu, está sempre reclamando que até ontem era de graça, agora começaram a cobrar, que é tudo dado. A pessoa adulta que entra nesse fluxo da prosperidade é a pessoa que entende que eu sou adulta e eu sou forte o suficiente para prosperar, gerar meu dinheiro, e com isso eu compro o que eu quero, adquiro as coisas que eu quero, e isso volta também para mim, né? Pode falar, Paula. Sabe o que me ocorreu? Claro que também a frustração, ela tá na prateleira de cima. Quando a gente entra nessa pegada do autoconhecimento, às vezes o primeiro problema que a gente tem é prosperidade, é dinheiro, é relacionamento, e daí a frustração já é um degrauzinho a mais, assim, porque, tipo assim, o restante, assim, já é figurinha carimbada, a gente já tá careca de saber. E daí a frustração, ela tá um pouquinho mais fundo, porque parece que vai ficar uma feridinha. Eu acho que também tem essa pegada. Joia. E no Instagram a gente tem muita coisa também, né? E daí fica... Claro. E isso, e vai ter gente que fica ali consumindo muito conteúdo gratuito. Tem conteúdo gratuito e muito conteúdo, e conteúdos bons. E aí eu vou te contar que quando a gente dá um conteúdo bom, gratuito, e tem um monte de gente ali assistindo, essas pessoas, elas não absorvem o tanto quanto elas poderiam absorver quando elas estão aqui e pagam por um conteúdo. É uma coisa que é intrínseca, é da gente. Sem contar que tem que ter essa troca. Se eu estou dando algo valioso para vocês, é importante que vocês também me retribuam. Tem que existir esse equilíbrio de troca. Se não houver essa troca,
não vai ser bom para nenhum dos lados. Em algum momento eu vou me frustrar de dar tanto e não receber nada. Ou daqui a pouco vocês também vão se frustrar se vocês dão muito e não recebem de acordo com o que vocês acreditam que investiram, entende? Então precisa haver uma troca aqui, tem que ser uma troca bacana, né? Assim como num relacionamento. E aí, queria fazer a primeira pergunta para vocês, que é a seguinte, pode escreverem aqui no chat se quiserem, né, ou responder aí. Quem de vocês já se frustrou na vida? Alguma de vocês já se frustrou na vida aí? Clarice, a pergunta é se eu me frustrei hoje com alguma coisa ou, tipo, da vida inteira, né? Porque todos os dias, né, acaba que a gente passa por frustrações. Às vezes pequenas frustrações, às vezes grandes frustrações. O que vai determinar uma frustração, ela é grande ou ela é pequena, né? O que determina para mim, como que eu digo, essa frustração que eu tive hoje, que as sinaleiras estavam todas fechadas até eu chegar, foi uma pequena frustração, e que eu ter pego meu marido me traindo com a minha melhor amiga, isso foi uma grande frustração. Qual é a diferença? Por que eu acho que as sinaleiras fechadas foram menor do que, né, ao pegar o meu marido? Porque é a expectativa que eu coloco sobre aquilo ali, é o quanto eu esperava do meu marido. Gente, essa história do marido é pura ficção, tá? Não tem nada a ver. Mas, enfim, tô dando aqui uma coisa bem aleatória, assim, pra gente entender que, às vezes, a nossa frustração, ela tá sempre conectada com as expectativas que a gente tem em relação àquilo. Então, a frustração, ela não vem de fora, não é a vida que me frustra. Sou eu quem me frustro, porque eu criei expectativas sobre aquilo. E aí, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte. Primeira frase que eu quero dizer, que eu quero que vocês... gente, quero que vocês anotem algumas frases. Às vezes eu vou dizer, anota essa frase que é legal e tal, mas se eu não disser e eu falar uma frase que vocês gostarem, anotem, e eu gostaria muito que depois vocês, quando eu compartilhar aqui a nossa tela, tal, no Instagram, ou vocês tirarem foto, que vocês colocassem a frase que mais te impactou, a frase que mais te chamou atenção nessa aula de hoje, tá? Então, quem sabe sai um presentinho lá? Vamos ver. Sem expectativas, mas quem sabe, né? Vamos ver. Então, frustração. Lei da frustração. Quem está vivo se frustra. Ponto. Não existe alguém que não se frustra. Quem está vivo se frustra. É natural que a gente se frustre. Por isso, lembrando que eu falei para vocês que as nossas frustrações estão relacionadas com as nossas expectativas, quando alguém olha para você, a minha irmã adora falar essa frase, eu não sei se vocês acreditam em signo ou não, enfim, a minha irmã é de aquário, dizem que aquário é o coração gelado, né, e a minha irmã, ela sempre fala assim, Clarice, não crie expectativas, e eu sou das emoções, né, eu sou toda emocionada, eu me emociono com qualquer coisa, eu tô sempre criando expectativas, né. Então, ela fala, Clara, não crie expectativas. E eu escutei já tanto isso na minha vida, eu acho, porque eu sou a pessoa das expectativas. Eu sou a pessoa que pensa, uau, de coisa que tem que acontecer, sabe? Esses dias eu me peguei pensando, eu vou fazer 40 anos esse ano, e se a gente olhar por uma perspectiva de vida, sei lá, se nada der errado, né, vou morrer lá com 80, 90 anos, 80. Se eu viver até os 80, eu ainda tenho o dobro de coisa até chegar nesse 40, que é como, uau, parece que tem coisas que foi o fim da minha vida, ou o começo da minha vida, ou sei lá, coisas tão impressionantes que aconteceram nesses 40 anos. E aí você pensar que, uau, tem mais 40 anos pela frente. Então é pensar, uau, o que esses 40 anos me reservam, sabe? Então, é natural que a gente crie expectativas. E aí, então, de tanto ouvir, né, as pessoas andando, né, não crie expectativas, o que te frustra são as tuas expectativas. Eu não estou aqui para dizer para vocês, parem de criar expectativas. Eu não vou dizer isso para vocês. Sabe por quê, gente? Porque é impossível. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível não criar expectativa. Então, e aí a gente se frustra, inclusive, por criar expectativa, né?
A gente se frustra porque a gente diz, eu já ouvi que me disseram que não era para criar expectativa, e olha, eu tô vendo que eu tô me frustrando de novo, por quê? Porque eu criei expectativa. Então, eu não tô aqui para dizer para vocês não criarem expectativas. Eu tô aqui hoje para falar para vocês que a gente precisa aprender a se observar e entender com o que a gente está se frustrando e quais foram essas expectativas que eu criei. E agora, como adulto, o que é muito difícil, adulto, gerenciar essas expectativas, gerenciar essas frustrações. Porque se as expectativas são inerentes, elas vão acontecer. E as frustrações, elas estão relacionadas às minhas expectativas. Então, não tem o que fazer. Não tem como eu não me frustrar. Então, o que eu posso fazer com isso? Administrar. Eu tenho que aprender a ser uma boa administradora de mim mesma. E administrar as minhas frustrações. O que vocês acreditam que é administrar as suas frustrações? Como que eu poderia administrar uma frustração? Alguém tem alguma coisa que está muito frustrante aí, que gostaria de dizer assim, claro, eu tô com essa frustração que está aqui, ó, batendo na minha porta, e se você quiser me dar uma resposta, vai me ajudar talvez a resolver. Tem alguém que está com uma frustração, ou que passou por uma frustração muito forte, não sei. Ou quando você pensa em alguma frustração, como é que você acha que poderia resolver isso? A Paula já pensou em uma ali que eu vi. Eu pensei ali até qual era a frustração. Mentira. A minha pega ali, lá nessa nova carreira, que eu tinha uma expectativa, e encerramos o primeiro trimestre hoje, e eu estava conversando com os professores na saída, e falei assim, eu criei uma expectativa dos meus alunos, e daí, assim, eu queria que todos seguissem, assim, que fosse linear, e daí, às vezes, eu sabotei os que saem na frente para esperar os de trás, sabe? E daí eu aceitar que todos têm o seu tempo, cada um tem o seu tempo, foi uma frustração. Eu me frustrei, porque eu pensei, não vai dar 100% de aproveitamento. Legal. E como eu tinha uma idealização, sabe, que ia ser perfeito, daí agora parece que eu caí na realidade agora. Legal. Tá. E você já soube lidar com essa frustração? Não, ainda tá difícil, assim. Ainda tá difícil. Hoje eu tive devolutiva com os pais, assim, foi... Frustrante. Foi frustrante. Hoje, cara, deu bem certinho, sabe? Hoje, assim, hoje. Foi bem isso. E aí, vou dizer para você, quero pegar um ponto aqui da Paula. Quem me conhece há um pouco mais de tempo, né? A Jaque, que chegou aí também, que já é das veinhas, né, Jaque? A Jaque, a Paula, então, que já estão aqui comigo um pouco mais de tempo, já me ouviram falar coisas do tipo... não acreditem em nada do que eu falo, experimentem as coisas que eu vou contando aqui para vocês, né? E a outra coisa que vocês vão perceber também é que eu conto muitas histórias, e geralmente são histórias sobre a minha vida, porque foi ali no laboratório, foi ali que eu pude experienciar isso, né? E uma das coisas, então, que quando você fala disso, né, de ter falado para os pais e tal, que eu posso trazer para algo bem recente, é trabalhar como consteladora. Consteladora é uma coisa que eu amo fazer, sou apaixonada. No momento, assim, eu não penso em fazer outra coisa. Tem pessoas que me perguntam sobre outras formações, tipo, sei lá, você não atende Theta Healing, não faz reiki, não faz outras coisas. Não faço e não estou interessado em fazer. Estudo sobre, mas não faço. Por quê? Porque a minha especialidade, eu sou foda mesmo em ser consteladora. E eu sei a consteladora que eu sou. Tanto que eu me transformei em mentora de consteladoras, porque eu acredito no trabalho que eu faço, no bom trabalho que eu faço. E eu atendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. No Constela Day, se vocês estiverem aqui, vocês vão ver. A gente vai fazer 10 constelações. Vai ter algumas que eu vou dizer, uau, a pessoa saiu daqui feliz, aliviada. E vai ter constelações que a pessoa vai sair daqui e eu vou ficar com aquele peso assim, tipo, parece que a pessoa não tá bem, entende? Mas o meu trabalho como consteladora é o mesmo. Agora, o que a pessoa dava conta de receber, porque o meu trabalho de consteladora é muito de ser uma ferramenta, então eu não posso também passar esse limite, eu não posso querer ser a salvadora, e aqui entra muito, então, olhem para as profissões de vocês,
Ou olhem para a frustração que vocês passaram na vida de vocês, às vezes é no relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes veja no que você pensou essa frustração, e perceba se você não está entrando num espaço de querer salvar o mundo. Quando você entra nesse espaço de querer salvar todo mundo, de querer salvar o teu casamento, de querer salvar a tua família, de querer salvar o teu pai, a tua mãe, quando a gente entra nesse espaço, cagou com tudo. Porque você não vai conseguir fazer isso. Não é inclusive fazer isso. Eu, como consteladora, então, no meu trabalho, eu como consteladora, faço o trabalho da constelação, mostro para vocês o que precisa ser visto e o que o campo de vocês permitiu que vocês vissem, ok? Não sou eu que digo, a Kelly só pode ir até aqui, a Dai só vai até ali, a Paula, eu posso mostrar isso aqui. É o campo quem mostra, não sou eu. Então, eu saio desse espaço arrogante de achar que sou eu quem faço, entende? Sou eu quem vou resolver isso. E vou para o meu lugar, que é de ser ferramenta. E o meu espaço é fazer o melhor que eu posso, com a consciência, inclusive, que eu tenho em cada momento. Porque nem sempre o melhor que eu posso é o meu 100% de melhor todo dia. Vai ter vezes que eu vou estar um pouco abaixo da média. Vai ter vezes que eu vou estar muito acima da média. Entende? Vai depender do meu estado de consciência, assim como cada uma de vocês, cada uma de nós é assim. Então, quando a gente está tratando da relação, tanto com o marido, com os filhos, com a mãe, com o pai, com quem for, com o trabalho, também lembrar disso, que a gente é ser humano. Então, a gente está sempre, ó, né? A nossa consciência está sempre oscilando, ok? Então, e aí, digo para vocês mais uma coisa. Se vocês que estão aqui se trabalhando, já se constelaram, já não sei o quê, daí estão aqui de 15 em 15 dias, estamos estudando, estamos olhando para isso. A gente ainda está nesse espaço de sim, se frustrar, sim, ser difícil fazer isso. Imagina aquela pessoa com quem você se frustrou. Ela está na merda total. E ela ainda nem achou um buraco para respirar, entende? Então é como... Eu sinto que esse nosso movimento, tanto de você constelar, como os estudos também que a gente vai fazendo juntas e as nossas sessões individuais, vão trazendo para nós e para vocês essa ferramenta também de ter um pouco mais de empatia com as pessoas. Isso significa que eu tenho que aceitar todas as pessoas na minha vida? Não. Mãe, mas... mãe, eu não sou mãe de vocês. Mas a pessoa que eu pensei que me frustra muito é a minha mãe. E como que eu faço? Você entra nesse espaço de ter empatia por ela, e se for preciso, você se afasta. E quando eu falo me afasto, eu convivo menos, eu tento gerenciar as nossas conversas, porque eu já sei que se eu for falar de tal assunto, vai dar BO, então eu já não entro nesse assunto, porque eu sou adulta e eu sei gerenciar as minhas frustrações e as minhas emoções, e eu começo a administrar isso. Ok? Ah, cara, mas a minha mãe ela tá aqui? Não. Ela constou? Não. Então, eu não tenho que falar com ela através de você, entende? O que a gente pode fazer é nos trabalharmos. Nos trabalharmos, ok? E quando eu falo me afastar da minha mãe, não significa dizer, eu não tenho mãe, nossa, minha mãe é uma bruxa, ou sei lá o quê, entendeu? Muito antes, pelo contrário, como dizia uma amiga minha de BH. Muito antes, pelo contrário. É olhar para essa mulher e se você pensou em alguma outra pessoa, para essa mulher, para esse homem qualquer que esteja na tua frente, exatamente essa palavra. Esse homem e essa mulher são um homem e uma mulher qualquer. Quando eu falo qualquer, não é no sentido de diminuir essa pessoa, é no sentido de entendermos que todas nós que estamos aqui somos uma qualquer. No sentido de que somos falhas e temos esse direito de falhar. Às vezes a gente olha para a nossa mãe, para o nosso pai, ou para algumas pessoas em específico, talvez vocês em algum momento olhem para mim e achem, nossa, a Clá é tão legal, e daí começa a assistir as aulas e acha tão legal, e vem aqui participar da constelação e acha, porque, nossa, um dia de constelação é tão interessante, a Kelly que teve aqui, a Paula que já teve mais vezes, a Jaque que já teve vezes aqui também, pode
confirmar isso que eu vou dizer agora. Vocês vão perceber que o momento que eu estou constelando, a impressão que dá, eu digo que a gente não baixa nem o espírito, mas a impressão que dá é que não sou eu que estou ali. É tipo, me enche de uma energia, de uma coisa que é diferente, que acessa esse campo que vocês precisam acessar. E às vezes, quando vocês estão comigo num momento comum, como foi o almoço, quando eu almocei com a Kelly nesse sábado, ou quando, né, outro dia eu estava combinando com a Paula de nós ir numa festa junto, quando a gente está em outros momentos, né, parece que é tipo outra Clarice, entende? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes, se você pega só essa imagem da Clarice ali constelando, você cria uma imagem, uma expectativa, e talvez um dia você me encontre, sei lá, no shopping, gritando com meu filho. E você diz... Entende? E sabe o que acontece? Você não vem mais nas constelações. Porque tu pensa, nossa, me decepcionei. Vi a Clarice tratando tão mal o filho dela lá no shopping. Entende? E pode ser que aquele tenha sido, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 1 minuto. Ser humano. Entende? Fazendo o melhor que pode com a consciência que tem em cada momento. Cada um de nós tem os seus BOs, entende? Eu não tô aqui para cagar a regra no sentido de, tipo, já resolvi todos os meus BOs. Hoje ainda atendi uma das minhas mentoradas consteladoras e ela estava nesse espaço de se sentir tão frustrada, porque estava muito envolvida com os atendimentos dela. E ela entendeu que quando ela está no atendimento, ela fala coisas que depois ela como pessoa não falaria aquilo, ou sei lá, porque quando a gente está ali atendendo, não é a gente, não é que não sou eu, mas é que é o campo de vocês que está mostrando aquilo. E eu preciso falar para vocês o que está ali no campo. Fora daquilo ali, pode ser que eu diga assim, menino, que difícil vai se lidar com esse barraco, entendeu? Porque, para mim, também não é fácil. Ok? Então, cada uma de nós com as nossas coisas. Aí, claro, me sentir frustrada, o que eu posso fazer com isso? Primeira coisa, liga o autoobservador, para entender que expectativas foi que eu criei, o que aconteceu aqui, por que eu estou frustrada? Eu estou frustrada porque eu queria que todos caminhassem na mesma velocidade, eu me frustrei porque eu achei que eu só ia dar notas altíssimas e, de repente, eu tive que dar uma nota baixa para um aluno e aquilo me frustrou muito, porque parece que eu não fui uma boa professora. E aí eu olho, cara, 90% da turma foi bem, 10% teve uma nota baixa. Eu não sou uma má professora, entende? Agora, se eu olho, tipo, poxa, 90% da turma foi mal e 10% só foi bem, talvez eu tenha que rever alguma coisa minha, ok? Então, a gente precisa ter esse discernimento de entender as expectativas que eu criei versus a frustração que eu estou vivendo, e ao mesmo tempo, olhar para tudo isso, e enquanto você não se der conta, não estou entendendo por que eu estou frustrada, só respire, e abraça essa frustração, sinta essa frustração. Cara, tô mega frustrada com isso aqui. Ok. E aí começa. Eu criei uma expectativa assim, assado. E aí vai discorrendo aquilo ali para você clarear, não é colocar para baixo do tapete, sente essa frustração. Quando a gente coloca a luz em cima disso, é que a gente vai poder resolver. Se eu só disser, nem vou mais olhar para isso aqui, que cada vez que eu olho mais, eu fico mais frustrada ainda. Não, olha para isso. Sabe por quê? Isso vai ser bom para que o próximo trimestre você não crie todas as expectativas, ou entenda como que você pode cumprir com algumas expectativas, talvez, que você criou e continua querendo cumprir ainda com elas, então você pode criar uma estratégia para isso. Quando a gente fala de repetição de padrão, então, por exemplo, poxa, me frustrei nesse primeiro trimestre, estou pegando aqui o exemplo sempre da Paula, que ela deu o exemplo, né? Me frustrei nesse primeiro trimestre porque criei expectativa disso, daquilo. Me frustrei no segundo trimestre porque isso. Para de se frustrar. Para de criar expectativa. Então, não é um parar de criar, é criar uma estratégia para entender que isso aqui é assim. Eu não posso querer que a faixa desse livro se torne azul só porque eu gosto mais de azul. É vermelha e deu. Não tem o que fazer. Se toda vez que eu olhar para esse livro, eu ficar chateada, frustrada, porque ele é vermelho, adivinha? Eu estou brigando com a realidade. E eu vou perder quantas vezes? 100% das vezes. Toda vez que eu brigo com a realidade,
eu perco só 100% das vezes. Essa é uma boa frase. Toda vez que eu brigo com a realidade, eu perco só 100% das vezes. A realidade, ela é o que ela não vai mudar porque você se frustrou, porque você quer, porque você não gostou, porque... Então, ela serve para a gente criar essas estratégias. E quando eu falo, então, de repetir o padrão, poxa, me frustrei no primeiro trimestre, me frustrei no terceiro, poxa, você está repetindo esse padrão. Quando é que tu vai parar? Tu vai parar quando tu aprender com isso que te frustrou. Se você não parar para olhar para isso e esmiuçar o que foi as expectativas que você criou e quais foram as frustrações que você teve, em que então eu posso mudar de comportamentos ou estratégias, enquanto eu não olhar para isso e ter esse aprendizado, eu vou continuar me frustrando com a mesma coisa. Repetição de padrão é uma lacuna de aprendizado. Repetição de padrão é uma lacuna de aprendizado. Está acontecendo algo, eu não estou aprendendo com isso, então o universo me coloca de novo nessa situação. Então, se eu sempre atraio homens que me deixam frustradas porque me traem, e aí eu troco de homem e ele me trai, e eu troco de homem e ele me trai, o problema já não é mais esses homens, é você. Tem algo aí que você não está aprendendo. Tem algo em você, algo nesse comportamento que você não está aprendendo. Precisa aprender algo para fechar essa lacuna de aprendizagem. Aprender, quando você aprendeu algo, para de atrair homens que vão te trair. E é tão engraçado essa questão quando a gente fala de homens que vão te trair. Porque às vezes você está casado aí com um marido que te traiu, ou que te trai, ou sei lá o quê, ou que é grosseiro, e de repente você resolveu terminar com esse casamento, acabei com esse casamento, tal, com esse namoro, e aí esse namorado vai lá namorar com outra pessoa, e aí lá com a outra pessoa você conhece, você está acompanhando ali pelas redes sociais, ou é amiga das pessoas que estão lá naquele relacionamento, e aí você ouve coisas desse relacionamento que você diz assim, não pode. Esse Joãozinho que tá lá namorando com essa pessoa, não é mesmo que namorou aqui comigo? Não pode? Lá ele tá pianinho, feliz, não trai. Como assim? Porque a gente atrai para nós o que a gente precisa para que nós possamos evoluir e aprender. Então, se ele fez o que ele fez comigo, eu não estou eximindo ele da culpa de ter feito algo errado, ok? Mas ele vivenciou aquilo que ele vivenciou comigo, porque eu também estava naquela energia de ter que viver aquela experiência. Porque o Joãozinho foi embora e adivinha, agora eu estou casado com o Pedrinho, que faz a mesma coisa. Entende? Porque é algo que está reverberando desde mim. Então eu preciso aprender com isso. Mas nem é isso a aula de hoje, então vamos para frente. Gente, sobre as frustrações, então, por que colocar uma luz na frustração? Para que a gente possa entender o que foi que causou essa frustração e a gente possa aprender para não repetir esses mesmos erros, né, ou essas mesmas expectativas. E eu posso, de novo, criar as mesmas expectativas, inclusive. Eu posso, de repente, entrar num relacionamento de novo e ter a expectativa de que esse cara vai dar tudo certo. Agora, uma pessoa adulta, ela tá o quê? Um bom líder, uma pessoa adulta, uma pessoa que tá para frente, que tá trabalhando seu autoconhecimento, ela espera sempre o melhor da vida, sempre o melhor, mas ela se prepara para o pior. Então, se eu tô num relacionamento novo, é importante que eu esteja, assim, com o meu coração aberto e que eu tenha essa expectativa de que o melhor vai acontecer. Mas eu já tô calejada e já estou sabendo que se acontecer sinais como aconteceu na outra vez, eu já sei que caminho tomar, porque eu já estou preparada para o pior. Então eu espero o melhor, mas eu estou preparada para o pior, ok? Uma pessoa inteligente, ela espera o melhor, mas está preparada para o pior, ok? Não é o mesmo que esperar o pior, gente. Esperar o pior é muito fechar o coração, e aí essa ideia não é legal.
tá? E quando a gente ignora a nossa frustração, quando você pega e diz, eu entreguei as notas, falei que faz hoje, mas, pai, tudo bem, imagina, né? Tipo, claro, natural que nem todo mundo tenha ido bem, tipo, fingir que tá tudo bem, fingir que não se frustrou com aquilo. Sabe onde isso vai parar, né? Vai dar dor de garganta, vai dar dor nas costas, vai dar dor na barriga, vai pro nosso corpo, vai virar uma doença. Então, a gente não pode ignorar as nossas frustrações, engolir ela com pão. A gente precisa abraçar, olhar para essa frustração, perceber, poxa, fiquei triste que não foi todo mundo bem, fiquei triste, tô chateada. Mas eu vou olhar para isso e vamos ver o que a gente pode fazer para o próximo semestre, mas eu fiquei triste, fiquei bem triste. E aí, sabe o que você faz? Se abraça. Se abraça. Vários estudos mostram que quando a gente faz esse movimento, quando a gente recebe um abraço, várias, como serotonina, endorfina, coisas no nosso cérebro, substâncias, né, são soltas e deixam a gente mais feliz, mais tranquilo, menos estressado, sente essa paz, esse aconchego. É bom receber um abraço de alguém. Vocês já receberam um abraço bem gostoso? Parece que é aquele abraço que cura a alma. Não tem abraço assim? Só que nem sempre vai ter alguém ali do teu lado que vai ser essa pessoa para te abraçar. Então, se não tiver ninguém do teu lado que você possa abraçar, que você possa pedir esse abraço, você pode você mesma se abraçar. Você mesma se abraça, sente essa frustração, sente esse movimento, se abraça, sabe? E sente isso. E você vai se sentir, faz um carinho, sabe? Se dá um colo. Fala para você, vai ficar tudo bem. A gente vai achar uma maneira de encontrar um caminho de solução, ok? Então, isso é... E a frustração, então, como eu disse para vocês, ela vem muito da expectativa. E a expectativa, ela está muito conectada com as coisas externas. Então, até isso que eu falei agora pode virar uma frustração. Do tipo, claro, mas eu não tenho ninguém para abraçar. Se abrace você. Você tem tudo o que você precisa para se acolher, para se amar. Quem estava aqui nesse último sábado que a gente constelou o dia inteiro, a gente fez algumas constelações onde a pessoa adulta foi lá e acolheu, né, a sua criança, o seu adolescente. Muitas vezes, quando a gente para e olha para trás, tem tantas dores que eu vivi lá como criança, tem tantas dores que eu vivi como adolescente, e essas dores ainda estão aqui em mim, porque às vezes eu pergunto para meus clientes, como é que a gente sabe que deixou de ser criança, e agora é adolescente, e agora é adulto, e agora é mãe, sabe? Mas tudo isso é a gente. Rapidamente você pode voltar para uma memória lá de criança, de quando você tinha talvez 7 anos, 8 anos, né? Esquentando uma comida, fazendo a primeira vez que você fez uma pipoca na panela, sabe? Você volta lá nessa recordação. Por quê? Porque é você mesma, é só uma memória. E como que eu lido com isso? Que diferença tem eu de hoje para essa criança que ficou lá atrás? Às vezes a gente quase não percebe a diferença. Por quê? Porque de verdade não criou ferramentas e estrutura para realmente se tornar um adulto, entende? É como eu brinco, tem muitas crianças, né, de 40, de 30, de 40 anos, de 50, de 60, que moram nas casas dos pais, que dependem financeiramente dos pais, que dependem emocionalmente dos pais. Crianças de 30, 40 e 50 anos, ok? Crianças de 30, 40 e 50 anos. Tem gente que, cara, eu já atendi, eu já fiz mais de 1.500 constelações, então vocês podem imaginar tudo quanto é tipo de histórias que tinha para passar por aqui, já deve ter passado, né? Com certeza não passaram todas, mas muita coisa, assim, muita coisa. E você fica, uau! Então, que bom que vocês estão aqui, estão criando esse espaço de realmente se tornar adulto. Essa coisa de se tornar adulto não é fácil, gente. Eu mesma, Clarice, tenho uma dificuldade imensa de ficar no adulto. E eu brinco que eu tenho meus 2 filhos, os meus 2 filhos vieram para me trazer para essa vida adulta. Porque se fosse, só o trabalho não foi o suficiente. Com 19 anos eu saí de casa, eu trabalhava fora, pagava minha faculdade, morava sozinha,
E passava fome, obviamente, né? Porque com 19 anos, como é que eu ia fazer tudo isso? Então, financeiramente, digamos assim, que eu me resolvi muito rápido. Mas eu sinto até hoje que eu tenho uma pegada de estar na adolescência muito forte. Então, se não fossem os meus filhos todos os dias estarem aqui me lembrando que eu sou uma adulta, mãe de 2 crianças, que eu tenho uma casa para sustentar, que é como me traz para a realidade, me traz para tipo, eu tenho que ter um posicionamento adulto. Quando elas me trazem algo de dor delas, e que eu tenho que olhar para elas, e dentro de mim, às vezes a minha criança grita junto e fala, meu Deus, não sei como resolver esse BO aí, e por fora eu tenho que respirar, e eu sou a mãe dessa criança, o que uma adulta faz? O que eu preciso fazer e que vai realmente dar suporte para essa criança? Entende? É desafiante? É desafiante. Quem é que acha desafiante estar na vida adulta? Só eu? Ah, perfeito. Perfeito. Obrigada, gente. Eu achei que estava sozinha nessa. Então é isso. Mas a realidade é que sim, a gente está na vida adulta. E volto a repetir, que bom que vocês estão aqui. E sempre que vocês sentam, né, na minha cadeira para fazer a constelação de vocês, é como eu já disse para cada uma de vocês, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, porque, poxa, mexe em coisas assim que é tipo, ainda mais fazer constelação comigo, né, que a pessoa não tem papas na língua, vai dar umas pauladas no meio da cara da gente. Então, vocês têm mais coragem ainda, super admiro vocês. Mas tenho certeza que sempre que eu falar qualquer coisa, gente, com muito amor e com muito respeito, assim, muito respeito pelo processo de cada uma. Não só pelo respeito que eu tenho que ter como profissional, mas um respeito de ser humano para ser humano, porque, cara, eu já passei por tanta coisa nessa vida, e ainda tem mais 40 anos, né, para passar, então, assim, que é como muito respeito por cada curva que a gente fez errado, cada tropeço que a gente ainda vai dar, sabe? É como, ok, vamos sentar juntas e achar um caminho de solução para isso aqui, né? Às vezes a gente vai sentar e vai chorar junto. Acontece também. Gente, então tá bem. Eu queria que vocês me falassem, já estamos indo para o final, 20 para as 8, me falem aqui, vão abrindo o microfone e me falam o que foi mais impactante para vocês até agora, o que vocês mais, tipo, claro, isso aqui me tocou. Abre o microfone aí, pode falar. Lembrei de uma coisa que eu quero falar. Uma de cada vez, gente. Eu acho que é a parte da aceitação da frustração, né? Porque a gente vive hoje um momento que meio que é pregado que você não pode ter uma energia negativa, uma emoção negativa, né? Tu tem que estar sempre muito feliz, né? E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim, na minha vida, que eu tenho que aceitar que não, que vai dar errado, que vai dar merda, né? É isso aí. Principalmente, assim, no serviço, né? Tipo, é quase impossível não dar errado ali. Então, tipo, é uma coisa que chama bastante atenção, assim, essa parte de a gente se acolher, de a gente estar observando por que eu tô frustrado, né? E eu tento muito fazer isso, porque tem coisas que às vezes a gente fica chateada, assim, e não é nem comigo, é com o serviço, é com a situação ali, não é comigo. Então, é um exercício bem difícil de fazer, assim, tipo, diariamente. Perfeito. E é esse espaço de aceitar a realidade. Imagina que uma gota de água tá num rio, descendo aquele rio, e aquele rio tá ali, e de repente vem uma pedra, o que? Ela flui no rio, e ela vai desviar da pedra, ela vai passar por aquela pedra, e de repente ela percebe que logo ali na frente tem uma queda, tem uma cachoeira de 30 metros. Imagina essa gota d'água se segurando. Percebe? Essa somos nós na vida. É como deixar a vida fluir e perceber que essa queda, se ela está ali, faz parte da nossa vida. E ela vai trazer algum movimento que talvez ali na frente, Deus está olhando de cima. Ele está olhando você fazer birra, chorando, esperneando, e esperando você chegar ali na frente e dizer, ainda bem que aconteceu aquela merda, só como é que ficou aqui na frente. Quantas vezes, eu vou deixar de tarefa aqui para vocês, a tarefa, se vocês quiserem, alguém pode escrever no chat para mim, para ficar aqui para a galera, para vocês verem, a tarefa é a seguinte, vocês vão buscar na vida de vocês o que foi uma frustração, assim, tamanho G, uma coisa que foi grande, que vocês dizem assim, cara, por isso eu não esperava, então, acha uma frustração tamanho G,
Eu quero que você olhe, essa frustração ela tem que ter acontecido lá no passado, tá? Pelo menos, sei lá, alguns meses aí atrás, tá? Eu quero que você me mande lá, você vai mandar assim, percebi que com aquela minha frustração G, eu aprendi tal e tal coisa, ou tal coisa boa aconteceu por causa daquela frustração, por causa daquele problema, tá? Então, você vai colocar isso, você vai colocar com aquela frustração, depois aconteceu uma coisa que foi tão legal, e só aconteceu porque aconteceu aquela merda lá, senão não ia ter acontecido, ok? Uma das coisas que a gente agradece muito na constelação é quando a gente vê, por exemplo, não sei, veio e vou falar, e de repente vocês vão entender o porquê que eu tô falando. Não sei, mas a maioria de vocês, a Maria já tá no 3º casamento também, a Maria não, a Kelly, tá no 3º casamento, eu acho, não sei, eu também. A Paula não, a Paula é o primeiro? Paula é o primeiro? Acho que, não sei, a Daiane, a Dai foram casadas mais vezes, a Jaque eu também sei que é o primeiro, então não faz sentido. Tá, mas percebam, de repente aí os ex-marido, não, gente. Ó, a Paula chegou a sair da reunião. Caiu. A Paula chegou a sair da reunião, não quis mais ouvir isso aí. Sim, gente, às vezes, pensa se às vezes tem uma ex, alguém que te incomoda do passado dessa pessoa, tá? E é legal a gente olhar para isso com gratidão, do tipo, cara, essa pessoa com quem o meu namorado, marido, enfim, terminou, ou teve uma baita de uma relação, ou já teve um filho, por exemplo, reconhecer essa pessoa, reconhecer a dor dessa pessoa, de ter sido às vezes abandonada, às vezes de ter sido traída, às vezes... Porque essa dor, essa traição, essa frustração que alguém viveu, trouxe essa pessoa até você. Então, às vezes eu percebo, às vezes é um trabalho, às vezes a gente está num trabalho que, poxa, tão legal o meu trabalho agora, e às vezes você só está nesse trabalho porque você levou um pé na bunda do outro trabalho, que você ficou tão frustrada na época que você foi mandada embora. Ou às vezes, daqui a pouco você é mandada embora desse trabalho que você está e você fica tão frustrada porque ser mandada embora não é legal. Mas de repente você encontra um caminho para a tua vida que você diz, uau! E você nunca teria visto se você não tivesse sido mandada embora. Então é como perceber, sabe, essas coisas do passado e agradecer. Hoje, agradecer essas dores, porque foi graças a elas que você está em outro nível na tua vida. Então, as dores, as frustrações, elas vêm para nos ensinar, para que a gente possa desenvolver aquilo que cada uma de nós veio desenvolver. Então, a minha missão é diferente da missão da Paula, é diferente da missão da Kelly, é diferente da missão das Dai, da Jaque, da Margarete, é diferente. Então, eu preciso começar a me conhecer para entender qual é a minha missão, porque aí eu vou aceitar as cachoeiras da minha vida, e não ficar me amarrando a pedras, até que eu não aguente mais, e daí caio naquela cachoeira, sentindo as dores de cada pedra que eu esbarro, e reclamando que eu tô caindo. Não, a hora que eu começo a entender o porquê que eu tô aqui, eu começo a entender, uau, vou olhar para essa frustração, vou olhar para essa dor, por que me doeu tanto isso? Às vezes tem coisa que dói na gente, que a gente fica assim, cara, por que eu senti tanta dor? Por que eu fiquei tão chateada com isso? Por que eu fiquei chateada que a Clarice não colocou meu nome na lista? Às vezes é uma coisa tão banal, mas às vezes dá E perceber o que é isso, o que tem em mim? Por que eu senti isso? Sabe? Isso é autoconhecimento. Então é como abraça a tua frustração, sente ela, observa para você poder aprender com isso, né? E vai seguindo. E aí, uma das últimas coisas que eu quero falar para vocês é o seguinte, isso é uma coisa interessante, uma vez eu tinha isso como mantra, lembrar assim, nós todos, né, nós somos feitos de muitas personalidades dentro da gente, são muitos indivíduos que moram dentro da gente, e por isso que eu digo para vocês, a nossa tarefa enquanto ser, né, esse ser completo e total, que, cara, é tão difícil a gente entender quem é esse ser, o que é esse ser que sou eu, que esse ser, ele é o que? É aquele que observa tudo de fora, ele está dentro do olho do furacão, mas ele não se deixa levar pelo furacão, entende? Você precisa se colocar numa bolha e poder olhar tudo que está acontecendo e observar, inclusive observar os sentimentos, observar o que
que está gerando aquilo ali. Mas observar, quando a gente consegue chegar consegue ter esse espaço, você começa a entender um pouquinho melhor do quem é você de verdade. Porque você não é o teu corpo. Você não é o que você pensa. E você não é o que você sente. Eu não sou o meu corpo. Eu não sou a minha mente. E eu não sou o que eu sinto. Isso são partes de mim. E que eu, como um ser maior, preciso aprender a administrar tudo isso. Todos esses inquilinos que estão dentro de mim. Mas eu não sou o meu corpo. Eu não sou a minha mente. E eu não sou o meu coração. Eu sou algo ainda maior do que tudo isso, que é completo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fica tão apegada a um pensamento, a uma dor, a um acontecimento, ou a eu estar fora do meu peso, ou eu não gostar do formato do meu nariz, ou eu não gostar do tipo do meu cabelo. E eu fico tão apegada a isso, e me esqueço que eu não sou isso. Quando eu entendo que eu não sou nada disso, que é algo tão maior, eu começo a rir das minhas frustrações, mas é um rir de verdade, é um rir do tipo, uau, esse inquilino aí tá incomodado que... Por quê? Porque ela quer ser bem vista, ela quer ser a salvadora, e ela não acredita que todos os alunos dela, 5 não conseguiram passar, 5 não tiraram notas boas. Por quê? Porque tem um inquilino aí dentro de mim que gosta de ser a salvadora. Aí você começa a olhar e tipo, cara, beleza, entendeu? Vamos pra guerreira, vamos pra, sabe? E aí a gente vai usando das nossas ferramentas e administrando essa equipe toda que está dentro da gente. Gente, fez sentido para vocês essa aula de hoje, esse encontro de hoje? Valeu a pena estar aqui? Quem não falou ainda, abre o microfone aí e fala para mim por que valeu a pena estar aqui, que eu nem deixei vocês continuarem, né? A Dai Bordin já falou um pouquinho, a Dai, a Kelly, fala aí para nós. A Jaque já até saiu também, não quis compartilhar. Eu, na verdade, ainda estou assimilando todo o conteúdo de sábado, né? Uhum. Mas uma frase que eu anotei aqui, que eu acho que resume tudo isso, é: eu respeito a minha história. Uau, boa. Uhum. Porque a gente precisa, né, olhar para as nossas dores. Ali, quando tu trouxe esse exemplo ali da cachoeira, né, eu me vi muito nesse exemplo. Porque eu vejo as pessoas me falam, de ser muito negativa, de se apegar ao que não deu certo, e nessa a gente acaba deixando de ver aquilo que está ali na frente e que vai dar certo e que é para ser assim. Tá ótimo, tá ótimo. E que bom, Dai, que você está olhando para isso, porque é só olhando para isso que a gente vai poder trabalhar. E não significa que você assistiu essa aula hoje, tipo, entendeu? Tem muito pra gente fazer, e tá tudo bem. Vamos passo a passo, vai dar tudo certo. Aliás, já deu tudo certo, né? Já deu tudo certo. Vocês estão aqui, estão vivas, estão adultas, então vocês se vingaram, vocês... super bom. Quem mais? Kelly, compartilha com nós o que você achou aí da nosso primeiro encontro teu, né, aqui com a gente. Eu estou gostando bastante, eu ainda estou aprendendo, né, estou conhecendo a constelação, como que funciona, o que ela pode trazer de bom na minha vida, né, eu gostei muito de sábado, saí de lá muito bem, né, e eu tenho bastante dificuldade, em várias áreas, assim, na minha vida. Hoje eu estou falando das frustrações. Eu sou uma pessoa que me frustro muito fácil, entende? Daí essa frustração me causa, eu fico magoada, eu fico triste, eu sofro muito com isso, entende? Então é algo que eu preciso aprender a lidar, a trabalhar isso, né? Então o que a gente conversou aqui hoje me ajudou, eu vou analisar melhor depois e tentar colocar em prática na minha vida, para mim aprender e ter um autoconhecimento, né? E coisa assim que às vezes não precisam ficar assim, né? Levar tão... a ferro e fogo, né? Ótimo, adoro essa frase. E daí eu sou muito desse lado, assim, sabe? Então tem muita coisa para aprender ainda e está sendo muito bom. E todos nós vamos aprender o tempo todo, tá? Esteja sempre aqui com a gente, Kelly. Obrigada. Quer abrir aí teu vídeo, falar para nós como é que foi para ti, ou abrir só o áudio e contar como é que foi para você? Será que a Margarete está nos ouvindo? A Jaque, acho que está com problema de internet, que ela está caindo. Paula, quer compartilhar com a gente enquanto a Margarete entra lá? Foi porrada em cima de porrada, porque
a hora que eu compartilhei o que tava me frustrando. E daí você foi falar, tava conectado, tá? Mesmo online, tá conectado. Que você falou assim, de 40, 4 não deu certo. É isso? Né? Eu tenho 36 que são um sucesso, mas parece que eu fiquei focada nos 4, sabe? Daí eu esqueci todo o resto. Então, daí... Vocês já devem ter visto um vídeo que rola na internet, que o professor ele vai fazendo a tabuada no quadro, ele vai colocando 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, e aí ele chega lá, tipo, 9 vezes 10, e ele coloca 91. E aí os alunos dizem, ele disse assim, eu fiz errado justamente para ver a reação de vocês, porque eu acertei 10 vezes aqui. Ninguém falou nada, ninguém deu parabéns, ninguém falou o que eu fiz. Agora, uma vez que eu errei, vocês estão aqui me massacrando. E essa somos nós, com nós mesmas, entende? A gente está ali, a gente está acertando, a gente está, poxa, fazendo coisas legais, e uma vez, ou uma coisa que a gente se frustra, que não deu certo, ou não sei o que, a gente cai na bad, entende? Então é como... Isso. Né? Isso, e daí também tem outra, agora que você falou outra coisa, que assim, esses 4 que estão indo mal, eu não preciso salvar eles, e eles não definem a profissional que eu tô construindo, que eu tô trabalhando para ser, então, tipo assim, só isso já valeu estar aqui, porque daí me pegou assim, eu vou ficar com isso não me define, isso não me define, isso não me define. É isso. Perfeito. Obrigada, Paula. Margarete, quer compartilhar com a gente como é que foi assistir essa aula? Consegue ligar o teu microfone ali, será? Aí, pode falar. Oi, eu gostei muito. Estou na expectativa aí da constelação ainda. Né? Claro. Mas eu escutando as outras amigas falando, eu também sou assim de me frustrar muito. Querer agradar a tudo e a todos. E não agradar, mas eu sou assim, eu não sei dizer não. Eu tô na expectativa, assim, de aprender. Quero ficar nesse grupo para aprender isso. Margarete, muito obrigada por estar aqui, e fiquem sempre aqui no grupo, tá, gente? A galera que começou a mentoria agora, a galera que já estava de antes, a Paula já está aqui há um tempão, tipo, não importa, a hora que terminar a mentoria de vocês, os meses ali da mentoria, é um presente que vocês fiquem aqui no grupo forever, enquanto vocês quiserem, enquanto estiverem aqui, podem ficar, enquanto o grupo existir, podem ficar. Então, assim, e aqui vocês vão aprender uma coisa que é a serem ruins. Vocês vão aprender a ser ruim. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ser ruim, de entrar nesse papel, porque a gente, não vou fazer isso porque vou ser ruim. Às vezes a gente tem esse papel de ser ruim mesmo. E eu vou ensinar vocês. Não vou ensinar numa aula. É como a cada momento que a gente vai vindo aqui, que vocês vão aprendendo que sim, vai ter vezes que eu tenho que ser ruim. E tá tudo bem. Ok? Gente, a Jaque, eu acho que saiu mesmo, acho que caiu dela lá, então todo mundo já falou um pouquinho. A gente chegou na nossa hora, eu gosto muito de cumprir com o nosso horário, porque não quero que vocês passem do horário de vocês para estar com a família de vocês e tudo mais, e que vocês sempre possam estar aqui, saber que vocês vão receber todo o conteúdo dentro dessa 1 hora que a gente se propôs, enfim. Gente, não vão embora, eu vou tirar uma foto agora de vocês, e aí queria lembrar vocês que